Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você e com a sua família. Eu sou o pastor Marcelo, sou pastor na Igreja Batista Regular Boas Novas, aqui em São Luís do Maranhão. Nosso devocional de hoje é sobre salvação. O que é salvação? O que fazer para ser salvo? Será que eu sou salvo? Você talvez já tenha se feito essa pergunta. Então hoje nós vamos falar sobre 3 verdades sobre salvação. Nós cremos que todo aquele que chegar a Cristo, arrependido dos seus males, e o confessar como seu único e suficiente Salvador, é um salvo, pela graça de Deus em Cristo Jesus. Cremos que a salvação é uma obra operada exclusivamente por Deus. Em Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10, o apóstolo Paulo nos apresenta 3 verdades sobre salvação. O texto bíblico diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então hoje nós vamos ver 3 verdades sobre a salvação. E a primeira verdade sobre a salvação é que ela é de graça. A salvação é um presente de Deus. Nós não pagamos pela salvação. A graça de Deus é a base da salvação. Lá em Efésios 2, capítulo 2, o texto bíblico diz: pela graça sois salvos. Isto é o amor de Deus que salva as pessoas e as conserva unidas com Ele. É a influência sustentadora de Deus que permite que a pessoa salva continue fiel e firme até o fim. De graça, isto é, sem pagar, não é mérito nosso. Então a primeira verdade sobre salvação que nós vimos é que a salvação é pela graça. Agora, a segunda verdade sobre a salvação é que é preciso ter fé em Deus para ser salvo. A segunda verdade sobre a salvação é que é preciso ter fé para ser salvo. A fé é um instrumento usado por Deus para nos apropriarmos da salvação. O texto bíblico diz: mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Precisamos ter fé em Jesus Cristo para a salvação. Fé também nas Escrituras é confiança em Deus e em Cristo Jesus e na sua palavra. Fé também é confiança na obra salvadora de Cristo e a aceitação dos seus benefícios para conosco. Fé também é a doutrina revelada por Deus. Alguns textos bíblicos, então o autor vai se referir à verdade bíblica como sendo a fé que nós temos. Então a segunda verdade que nós vimos sobre a salvação é que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. A terceira verdade sobre a salvação é que as obras são resultado da salvação. No texto bíblico nós vimos que a fé não vem pelas obras, mas é uma graça de Deus. Então a terceira verdade sobre a salvação é que as obras são um resultado da salvação. Não somos salvos por praticarmos boas obras, mas fomos salvos para andar, para viver em boas obras. Não é porque eu sou uma boa pessoa ou uma pessoa generosa
que Deus vai me salvar. Cristo nos salvou para sermos novas criaturas. E, sendo novas pessoas, novas criaturas, andaremos em novidade de vida. Então, realizaremos boas obras. O texto bíblico diz: pois somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, a terceira verdade sobre a salvação é que as obras são resultado da salvação. Nós estudamos nesse devocional de hoje que há 3 verdades sobre a salvação. A primeira verdade sobre a salvação é que a salvação é pela graça de Deus, é de graça. A segunda verdade sobre salvação é que é preciso ter fé em Cristo Jesus e na palavra de Deus para ser salvo. A terceira verdade sobre a salvação é que as obras são resultado da salvação. Não é porque eu sou uma boa pessoa, faço coisas boas para o meu semelhante, que eu devo ser salvo. Eu sou salvo em Cristo Jesus, pela graça de Deus, mediante a fé, e aí sim eu vou andar em boas obras. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa compreender que a salvação é um presente que Deus está estendendo para você nesse momento. Se você compreendeu, eu quero orar por você. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Abençoe esta pessoa que está assistindo a esse vídeo. Amado Deus, converte o seu coração. Dá-lhe um novo jeito de ver a vida. Dá-lhe, ó Deus, uma nova oportunidade. Transforma essa pessoa. Muito obrigado, Senhor, pela salvação. Nós te agradecemos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo completo. É muito importante que você assista completo aqui no meu canal, Tudo Bem. E se você também está assistindo no canal da Igreja Batista Regular Boas Novas, seja bem-vindo. Peço que você curta e já nos siga, se ainda não é um seguidor no nosso canal. Então, até o próximo devocional. Um forte abraço. Que Deus abençoe a sua vida.